O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. Nos anos 60, o cantor Marvin Gaye começou a fazer sucesso e se tornou uma das vozes mais influentes do soul e R&B. Mas por trás da fama, o Marvin vivia muitos problemas pessoais que acabaram causando a sua morte. Em 1934, Marvin Pentz Gay e Alberta Cooper se conheceram na cidade de Washington, quando ambos tinham 20 anos. Nessa época, o Marvin trabalhava como ministro de uma igreja e a Alberta começou a frequentar. No ano anterior, ela tinha ficado grávida e, sem a aprovação da mãe, ela foi mandada para morar com os parentes assim que o filho dela nasceu. O filho dela chamava Michael. Assim que ela conheceu o Marvin, ela ficou encantada e achou que ele tinha uma presença bem poderosa. Não demorou muito para eles começarem a namorar e eles se casaram no dia 2 de julho de 1935. Só que o Marvin não queria criar o Michael. Ele disse que não queria cuidar de um filho que não era dele. Então, o Michael foi mandado para a casa da irmã da Alberta. E ele cresceu achando que a tia era a mãe dele e demorou anos para ele descobrir a verdade, porque a Alberta queria contar, mas o Marvin não deixava. 2 anos depois do casamento, a primeira filha do casal nasceu e eles deram o nome de Jean. Só que era muito importante para o Marvin ter um filho homem, ele queria passar o nome dele para frente, ter um herdeiro. E vocês sabem que muitos homens tinham essa mentalidade, né? Que é uma coisa bem da Idade Média, né? Que só um filho homem vai levar o legado da família, sei lá o que, nada a ver, né? Bem idiota. E foi assim que nasceu o Marvin Pentz Gay Jr., no dia 2 de abril de 39. Apesar do Marvin pai dizer que sempre quis um filho e que sabia que ele estava destinado a ser importante desde que nasceu, não sei o que lá, a Alberta sabia que isso era mentira, porque na visão dela, ele nunca amou o filho. Inclusive, achava que o filho nem era dele. E ainda por cima, ele não queria que a Alberta amasse o filho, né, aquele carinho, aquele amor assim de mãe. Ele tinha ciúme dos dois desde que ele nasceu. Então, desde o começo, o pai nunca tratou o Marvin muito bem, castigava ele por qualquer coisinha. E aí, depois do Marvin, os pais ainda tiveram mais 2 filhos, o Frank e a Ziola, e em comparação com eles, ficou ainda mais claro o desprezo que o pai sentia pelo Marvin. O pai era rigoroso com todos os filhos, usava violência como punição e parecia que nada que o Marvin fazia estava certo. Sempre estava, reclamando e tal. E muitas vezes a Alberta tinha que ajoelhar para implorar para o marido parar de bater no filho. Quanto mais o Marvin crescia, mais ele percebia que o pai sentia prazer em bater nele e nos irmãos. Aos 12 anos, o Marvin chegou à conclusão que não era só a violência que ele usava para castigar os filhos, mas também uma tortura psicológica. Se o pai pegasse algum deles fazendo algo de errado, ele avisava que ia bater neles, mas não batia imediatamente. Então, eles passavam o resto do dia naquela apreensão que a qualquer momento eles iam apanhar, mas não sabiam quando. Quando a hora chegava, o pai pedia para eles tirarem a roupa porque não queria nada protegendo a pele deles. Ele acreditava que eles só iam aprender a lição quando saísse sangue. Às vezes a Alberta tentava impedir o marido de bater nas crianças, mas isso acabava piorando, porque ele batia mais e mais forte só porque ela tentou ajudar. Todos os filhos tinham medo e faziam de tudo para não serem punidos, menos o Marvin. Porque ele percebeu que não importava o que ele fizesse, o pai nunca ia parar de bater nele. Então, do que adiantava ele se privar de fazer as coisas, que ele queria fazer? Então, ele meio que largou mão. Só que, no fundo, isso foi fazendo com que o Marvin tivesse um sonho de ter a aprovação do pai. Então, ele começou a procurar vários jeitos de conseguir. E o primeiro jeito que ele encontrou foi por meio da música. E, gente, isso é muito comum nas crianças, sabe? Quando a criança sente esse distanciamento dos pais, ela fica obcecada por aprovação. E isso se leva até a vida adulta, né? Inclusive, a gente fala muito disso de quando você vai na terapia. Por isso que Freud fala, né? Tá tudo na infância, né? Então, quando a pessoa fica muito querendo a aprovação dos outros, querendo agradar todo mundo, que é o momento não sabe que falar muda, não. Né? A sua personalidade, como você vai ser como pessoa. Óbvio que você pode mudar depois, mas é uma fase muito forte ali. E aí você não ter a aprovação daquela pessoa que tá tão próxima de você, né? E que mesmo te batendo, você mais ama, né? E parece que justamente pelo pai ser distante, você quer mais a aprovação dele do que da mãe, por exemplo, né? Exato. Você fica obcecado com aquele tema, assim. Então, com a música, o Marvin
encontrou isso? O pai era ministro de uma igreja e o Marvin desde pequeno cantava no coral. E a voz dele, né, foi ficando muito boa. As senhorinhas, depois da apresentação, iam lá elogiar, tal. Então, ele foi fazendo sucesso ali entre os membros da igreja. Só que quanto melhor o Marvin ficava, parece que o pai exigia mais ainda para ele ficar melhor ainda. O que a gente sempre fala aqui também, né? De crianças que vão começar a trabalhar, daí os pais exigem um monte, aquela coisa de A pessoa horas, vira perfeccionista demais. Exato. E assim... É assim, da infância, tá todos os problemas. Exato, Ai, ferra meu Deus. tudo. Bom, e aí com o tempo, que era pra ser uma coisa que ia uni-los, né, acabou aumentando ainda mais essa distância. Então, por exemplo, quando o Marvin era elogiado depois de uma apresentação da igreja, o pai não gostava, porque ele achava que essas músicas estavam tirando a atenção dos sermões que ele dava para os membros. Assim como ele tinha ciúmes do amor que a Alberta tinha pelo filho, o pai também começou a ter ciúmes da atenção que ele recebia das outras pessoas. Só que assim, o talento do Marvin era inegável, o que fez ele começar a sonhar em ser um cantor famoso. O problema era que isso era completamente contra a vontade do pai dele. Para o pai, a música só poderia ser cantada para louvar a Deus e qualquer coisa diferente era inaceitável. Além do fato de que ele tinha, né, inveja do filho. Mas a Alberta apoiava o filho porque viu o quanto ele amava a música e o quanto ele era bom. Apesar dessa relação super complexa, o Marvin ainda tinha muita admiração pelo pai, né? Só que isso acabou quando ele foi ficando adolescente. O pai saiu do emprego dele como ministro da igreja depois de ter sido rejeitado para uma promoção. E o ego dele não aguentou ficar lá no mesmo lugar e ele preferiu pedir demissão. O que significava que a Alberta teria a responsabilidade de cuidar financeiramente de todo mundo agora. E o marido não estava com nenhuma vontade de ajudar. Ele se achava bom demais para qualquer emprego, mesmo enquanto a esposa estava lá ralando, né, no asfalto, fazendo qualquer bico, fazendo de tudo, pegando faxina, limpando banheiro, fazendo tudo, sabe? E o cara lá de boa, assim. E aí o Marvin vendo a mãe trabalhando dia e noite e o pai não saía de casa, não queria fazer nada, foi fazendo com que o Marvin perdesse o respeito que ele ainda, né, que ainda restava, aí acabou. Quando o Marvin estava com 15 anos, além dos castigos físicos, o pai começou a expulsá-lo de casa depois de brigas mais sérias. Ele ficava na casa de amigos por dias e a mãe dava dinheiro escondido para ele se manter. Às vezes, ele não contava para a mãe onde estava ficando, o que deixava ela morta de preocupação. E ele ficava dias fora, até que ele voltava para casa torcendo que tivesse passado o tempo suficiente para o pai ter se acalmado. Mesmo crescendo, ficando mais alto, mais forte que o pai, o Marvin nunca pensou em bater nele de volta, porque o pai sempre deixou claro que era uma sentença de morte. O Marvin sabia que muitos pais falavam da boca para fora que se os filhos fizessem tal coisa, eles iriam matá-los, mas ele sempre soube que o pai dele estava falando sério. Para fugir do pai, o Marvin largou a escola aos 17 anos e entrou para a aeronáutica. E na cabeça do Marvin, ele já ia chegar lá aprendendo a pilotar avião, que ele ia ser mandado para a guerra, ele ia ser um herói, não sei o quê, mas não era bem assim. Quando ele entrou, ele tinha que fazer serviços tipo lavar prato, limpar o banheiro, descascar batata, coisas que ele não queria fazer porque ele se achava bom demais para isso. E assim como ele se rebelava contra a autoridade do pai, ele se rebelou também contra os superiores lá da aeronáutica. E aí acabou que o Marvin não durou lá nem um ano, decidiu voltar para casa. Ele conseguiu uma dispensa lá, ao invés de ser expulso, mas os superiores deixaram claro que era bom ele ir embora logo, já que ele não conseguia se adaptar ali, né, adaptar ao trabalho, nem respeitar as autoridades. Quando ele chegou em casa, a situação estava exatamente a mesma. O pai ainda não estava trabalhando e a mãe estava se matando para sustentar a família. Sem ter terminado a escola e sem vontade de trabalhar com outra coisa, o Marvin sabia que o único jeito de sair de casa era fazendo a carreira musical dele funcionar. Então, em 57, junto com o amigo Reese Palmer, eles começaram um grupo chamado The Marquis. Eles demoraram um pouco para conseguir uma gravadora, então eles foram fazendo shows pela cidade, em formaturas, festas de aniversário, qualquer lugar que pagasse. A mãe incentivava muito o Marvin e ela acreditava que ele ia fazer dar certo, mas o pai estava esperando ele falhar. E provar que o pai estava errado também era um grande incentivo para o Marvin tentar fazer as coisas acontecerem. Até que depois de um ano tentando crescer na carreira, um cara chamado Harvey Fuqua acreditou no potencial deles e assinou com o grupo.
Eles mudaram de nome para Harvey and the New Moonglows e foram morar em Chicago quando Marvin tinha 19 anos. O Harvey acreditava que o Marvin tinha talento para ser um artista solo e depois de 2 anos com o grupo, ele entrou em contato com um cara chamado Berry Gordy para ver se ele não contratava o Marvin. O Berry era presidente da gravadora Motown, vocês já devem ter ouvido falar, que nos anos 60 estava começando a assinar com artistas que depois iam virar gigantes, tipo Jackson 5, que gerou Michael Jackson, Diana Ross, o Stevie Wonder, essa gravadora era, assim, top. E como agora o Marvin queria seguir com a carreira solo, ele decidiu adicionar um E no final do sobrenome dele, porque o sobrenome real dele é Gay, escrito como a gente fala, né, de pessoas LGBT, G-A-Y. E aí ele colocou um E no final, porque na infância, como é de se imaginar, ele tinha sofrido muito bullying por causa desse sobrenome, então ele colocou esse E aí para dar uma mudança e também era um jeito dele se distanciar do pai. E ainda tinham mais mudanças importantes acontecendo nessa vida nova do Marvin. Depois que ele foi contratado pelo Barry, ele conheceu a Anna Gordy, a irmã dele. E nessa época, o Marvin tinha 21 anos e a Anna tinha 37. E ela ia ser a primeira namorada séria dele. Só que ao mesmo tempo que ele gostava dela e sabia que ela se importava com ele, o Marvin também sabia que ele podia se aproveitar desse relacionamento para fazer a carreira dele crescer. Ela era irmã do dono da gravadora, então era a oportunidade perfeita dele ter vantagens, né, que outros artistas não teriam. Só que o Barry não era besta, ele também queria tirar vantagem desse relacionamento. Ele sabia que o Marvin era esquentadinho, que ele não gostava de receber ordens, então ele começou a usar a Anna para fazer o Marvin se comportar. E acabou dando certo, porque o Marvin ficou muito mais focado e participando de todas as partes do processo da produção, e não só chegar e cantar, que era o que ele fazia antes. E pouco tempo depois, ele e a Anna se casaram no dia 8 de junho de 63. Com 2 anos de casamento, eles decidiram que eles estavam prontos para tentar ter filhos. E eles foram tentar, tudo não estava dando muito certo, e a Anna descobriu que ela não conseguia engravidar. Então eles decidiram adotar. A Denise Gordy, sobrinha da Anna de 16 anos, tinha dado à luz a um menino em novembro de 65 e colocou ele para adoção. Então, Marvin e a Anna se voluntariaram para adotar esse menino e foi assim que chegou o Marvin Gaye III na família. E o nosso Marvin principal aqui se tornou pai aos 26 anos. E apesar da relação complicada com o pai, o Marvin disse que queria manter a tradição de nomear o primeiro filho com o nome dele. Só que essa alegria aí do filho não durou muito no casamento do Marvin com a Anna. Logo eles começaram a brigar e assim, brigar bem publicamente, então todo mundo sabia. Os dois eram vistos gritando um com o outro em festas, em camarim, nos shows do Marvin. E ele acabava jogando não só as frustrações do relacionamento em cima da Anna, mas os profissionais também. Os dois estavam infelizes, eles começaram a trair, todo mundo sabia, mas eles não queriam se separar. O Marvin estava infeliz na vida pessoal, mas em 67 a vida profissional dele ia dar uma melhorada. Ele conheceu uma cantora chamada Tammy Terrell e os dois começaram a fazer várias parcerias. Juntos eles gravaram a música icônica Ain't No Mountain High Enough. Essa música é linda. É muito legal. E virou um sucesso na hora. E aí essa dupla gravou 2 álbuns naquele primeiro ano. Durante uma apresentação no dia 14 de outubro de 67, a Tammy desmaiou nos braços do Marvin e foi levada correndo para o hospital. Lá eles descobriram que ela tinha um tumor maligno no cérebro, gente. Ela ia ter que passar meses de tratamento, ela não ia poder mais fazer shows, né? Ela precisava cuidar da saúde. Mas ela continuou gravando junto com o Marvin. Mesmo doente, ela conseguiu gravar 2 álbuns. Até que, depois de passar por várias cirurgias, a Tammy acabou falecendo no dia 16 de março de 1970, aos 24 anos, muito jovem. E a morte dela foi muito difícil para o Marvin. Ele começou a cancelar shows, ele não aparecia para gravar, ele pensou em tirar a própria vida diversas vezes. E ele só não foi para frente porque ele era muito católico e tirar a própria vida era visto como pecado. Amigos encontraram ele trancado no banheiro com uma arma um dia. E o Berry Gordy, o dono da gravadora, foi o único que conseguiu fazê-lo soltar a arma e sair de lá. O Marvin também começou a usar cocaína constantemente e quase sofreu algumas overdoses. Ele perdeu totalmente a vontade de fazer música, porque não fazia sentido cantar sobre o amor quando ele estava tão triste. Em
Em 1956, a cidade de Washington declarou no dia 1º de maio o dia do Marvin Gaye. Apesar dele não se apresentar desde a morte da Tammy, 2 anos antes, a mãe conseguiu convencê-lo a cantar naquele dia. Durante os anos, a mãe e os irmãos sempre apoiaram muito a carreira dele, mas ele e o pai nem se falavam. O pai tinha coletado artigos de jornal sobre a carreira do Marvin, mas ele não falava isso pro Marvin, sabe? Ele guardava isso meio que secretamente e também era uma coisa meio do ego pra falar pros outros que o Marvin era filho dele, não porque ele tava orgulhoso do Marvin. E aí, nesse dia que ele foi cantar, deu uma sensação de que ele tinha vencido na vida, assim, ele saiu de casa sem um centavo, agora ele estava sendo homenageado pelo prefeito na frente de milhares de pessoas. Ele pensou, poxa, acho que meu pai deve estar orgulhoso de mim finalmente, sabe? Só que o orgulho durou só esse dia mesmo, porque depois eles voltaram a não se falar, a não ser que fosse para brigar. O Marvin comprou uma nova casa para os pais, onde ele e os irmãos pudessem morar. E para o pai dele isso ainda era muito difícil de aceitar, porque era o Marvin que estava bancando tudo. Então ele começou a ficar mais recluso, não saía de casa, começou a beber muito. E mesmo morando na mesma casa que os outros filhos e a esposa, eles mal se falavam. Só que nessa época, esse era o menor dos problemas pessoais do Marvin. Ele e a Anna já não estavam bem há anos. O divórcio não tinha rolado, mas eles não eram mais um casal. O filhinho deles já estava com 7 anos e eles tinham cada vez menos motivos para ficar juntos, mas meio que nenhum tomava a iniciativa de separar de vez. E aí a coisa desandou mesmo quando o Marvin se apaixonou por outra pessoa. Na verdade, praticamente uma menina. Porque ele tinha 33 anos e ele ficou obcecado pela Janice Hunter, de 16 anos. Um dia ele chegou no estúdio para gravar o próximo álbum dele e a Janice estava lá, porque ela era filha de um amigo produtor. E desde esse dia o Marvin ficou bem obcecado com ela. Em agosto de 73, ele lançou o álbum Let's Get It On, que tem várias músicas inspiradas no romance dele com a Janice. Porque sim, eles começaram a namorar logo que se conheceram, apesar dela ser menor de idade e ele ser casado. Inclusive, ele saiu da casa que morava com a Anna, alugou uma outra para morar com a Janice e pouco tempo depois ela ficou grávida. Ela deu luz à nona em 1974 e no ano seguinte ao Frank, que recebeu o nome em homenagem ao irmão do Marvin. Tendo que sustentar 3 filhos, a namorada, a esposa e os pais, o Marvin não teve escolha a não ser sair em turnê para ganhar dinheiro. Quando a turnê acabou, a Anna oficialmente pediu o divórcio. E a situação financeira dele ficou ferrada de vez, porque ele ia ter que dividir tudo com ela. Durante todo esse tempo, o Marvin nunca parou de usar drogas, mas tinham períodos piores que outros. Logo depois da morte da Tammy, por exemplo, a cocaína ficou bem constante na vida dele e depois nunca parou. E agora, com questões financeiras, pressão de ter que fazer shows, que ele não gostava de fazer show, né? Então esse vício foi ficando cada vez pior. Aí em 77, depois que o divórcio com a Anna foi finalizado, o Marvin e a Janice se casaram. Ele estava com 38 anos e ela 21. E a alegria do casamento também durou pouco, porque em 79 não teve jeito, a Janice pegou as crianças e saiu oficialmente de casa. Eles não se divorciaram, mas ela não aguentava mais as brigas, os meses que eles ficavam separados durante as turnês, cuidar das crianças sozinha, quando ele nem se importava de ligar para ver se, tá todo mundo vivo, se tá tudo bem. E um dia ele chegou na casa que a Janice estava morando com as crianças e eles tiveram uma briga tão feia que ela até chamou a polícia. Ela estava com medo que ele tentasse sequestrar as crianças porque ele se recusou a ir embora sem elas. O Marvin acabou entrando numa briga com a polícia e foi parar no hospital. Solteiro, sem inspiração para um novo álbum e correndo do governo que queria cobrar as dívidas dele, o Marvin decidiu passar um tempo no Havaí. Nesse período, a saúde mental dele estava horrível, ele estava muito afetado e mais uma vez ele considerou tirar a própria vida. Ele chegou a ter uma overdose de cocaína, mas depois foi se recuperando. E ele acreditava que talvez esse fosse o único jeito de acabar com o sofrimento, porque ele estava, assim, muito mal. Só que ele era muito religioso, então ele achava que tirar a própria vida seria um pecado. E isso sempre impedia ele de fazer algo pior, assim. E a Janice foi visitá-lo com as crianças, mas eles acabaram tendo uma briga tão feia que ele quase a matou. Com o efeito das drogas, do álcool e tal, ele achou que ele estava sonhando, ele pegou uma faca e apontou pro coração dela. Naquele momento, ele queria tirar a vida dela e depois tirar a sua própria, mas não teve coragem. Em 1981, o Marvin encontrou um outro jeito de fugir dos problemas dele e realizar um sonho. Ele conheceu um produtor de shows chamado Kruger, que perguntou se ele não queria fazer uma turnê na Europa,
que era algo que ele estava pensando. E era uma turnê curtinha, só de um mês, mas era o que ele estava precisando naquele momento. Um dos shows ia ser um jantar beneficente na Inglaterra, que tinha a presença confirmada da princesa Margaret, a irmã da rainha Elizabeth. O combinado era que ele ia chegar às 8 horas para um jantar e depois fazer um show para os convidados. Só que deu 8 horas da noite e o Marvin estava bem bonitinho no quarto dele de hotel, sem nenhuma intenção de ir para o show. Tinha acontecido o seguinte, no dia anterior, o Marvin estava na Suíça fazendo show, então ele tinha que pegar um avião para ir para a Inglaterra. O Kruger, promotor do show, disse que tinha um voo só às 6 da manhã. Quando ele chegou na Inglaterra, ele descobriu que o cara tinha mentido pra ele, porque tinha um voo à tarde. E ele ficou muito puto, porque ele achou que o Kruger estava tratando ele que nem criança, né? Tipo, querendo ditar as horas que ele tinha que fazer as coisas. Então ele pensou, tá bom, então vou agir que nem uma criança. Aquela apresentação pra princesa, não sei o quê, era importante pro Kruger, não pro Marvin. Então, gente, ele cagou. Quando o Marvin não apareceu, o Kruger ligou pro hotel desesperado, implorando pra ele ir pro show. Aí o Marvin, né, ficou ali fazendo cu doce, não sei o quê, e aí teve uma ideia. O evento era importante pro Kruger, né? Ele queria estar lá pra ficar se mostrando pra princesa, não sei o quê. Então o melhor jeito de puni-lo era não deixando o Kruger estar na festa. O Marvin disse que concordava em se apresentar desde que o Kruger fosse embora da festa. Sem ter escolha, o Kruger concordou e o Marvin saiu do hotel em direção ao show. Estava marcado para ele chegar às 8 horas e ele só foi chegar quase meia-noite. Quando o carro dele estava entrando, eles viram o carro da princesa saindo. Depois de 4 horas, ela tinha cansado de esperar. O Marvin chegou a subir no palco para se apresentar para as pessoas que tinham sobrado, mas no meio de uma música, as cortinas foram fechadas na cara dele. No dia seguinte, a produção disse que ele estava muito cansado da turnê e acabou perdendo a hora. No dia 9 de julho, o Marvin estava programado para voltar para os Estados Unidos, mas ele perdeu o voo de propósito. Em Londres, ele conheceu o produtor musical Fred Coulthard, que o convenceu de ir para a Bélgica gravar com ele. Ele não tinha nenhuma vontade de voltar para os Estados Unidos e encarar todos os problemas que estavam esperando ele por lá. Então, sem nada a perder, o Marvin resolveu ir para a Bélgica. E foi lá que ele gravou o álbum Midnight Love, que foi bem aclamado. O single principal do álbum se chamava Sexual Healing, quem conhece essa música? E se tornou um dos maiores sucessos da carreira dele. Foi com essa música que o Marvin ganhou seus primeiros Grammys, depois de anos almejando isso, né? Ele já tinha sido indicado ao Grammy 8 vezes e tinha perdido todas. E com o Sexual Healing, ele ganhou 2, os 2 na categoria de R&B. E no tempo que ele passou na Bélgica, ele sentiu uma paz que ele não sentia há anos. Até que aconteceu uma emergência que o forçou a voltar para a terra natal. Em outubro de 82, enquanto Marvin estava na Bélgica, a mãe dele descobriu que estava com uma infecção muito séria no fígado e precisou passar por uma cirurgia. Como o pai dele estava em Washington tentando vender a casa deles de lá, o Marvin voltou para a Califórnia para ajudar a cuidar da mãe. Sem o pai em casa, o Marvin ficou tranquilo, então ele passou meses por lá. Não ficava aquele climão, né, que ele sabia que ia acontecer se o pai estivesse por lá. Quando a mãe melhorou e o pai voltou para casa, o Marvin decidiu que era hora de sair em mais uma turnê. Os shows começaram no dia 18 de abril de 83 e terminaram dia 14 de agosto. Foi um total de 51 shows por todo o país e, apesar do sucesso dos shows bombando, lotado, o Marvin foi se drogando cada vez mais e também teve uns problemas de garganta que afetaram sua voz. Quando a turnê acabou, ele decidiu que ia ficar na casa dos pais, pro desgosto do pai dele. E o Marvin nunca saía de casa, então as pessoas iam lá visitá-lo, fazia rolê, né? Tipo, bebia, usava droga. Então ia amigos, ia traficante lá, umas pessoas aleatórias entrando e saindo da casa o dia inteiro, né? O que foi deixando, óbvio, a casa de cabeça para baixo. O pai dele foi ficando cada vez mais irritado e isso causava muitas brigas entre eles. No Natal de 83, o Marvin deu uma pistola de presente para o pai para ele se proteger de intrusos. O Marvin estava paranoico. Ele achava que a qualquer momento alguém ia entrar na casa para matar ele e a família. Então ele queria que o pai estivesse pronto para proteger todo mundo. Ele também tinha a própria pistola, que ficava na mesa de cabeceira, pronta para ser usada a qualquer momento. O irmão dele, o Frank, ficou super desconfortável com essa situação, porque ele sabia que o Marvin não estava psicologicamente bem e ele ficou com medo, né? Porque, enfim, tinham 2 armas na casa lá.
Um dia, o Marvin e o Frank começaram a brigar por conta disso, e o Frank pediu para a esposa dele pegar a arma do Marvin e tirar as balas. Quando o Marvin descobriu, ele ficou puto e foi embora da casa. O Frank ligou para um amigo do Marvin dizendo que estava preocupado, porque ele tinha prometido para a mãe que ia se internar num centro de reabilitação, mas que até agora não tinha feito nada. Os dois decidiram esperar mais um pouco para tentar forçar o Marvin a se internar e o Frank ia ficar de olho nele até lá. No dia 31 de março de 84, as coisas ficaram mais tensas na casa dos pais do Marvin. Ele e o pai sempre tiveram os problemas, mas depois de anos morando separados, aqueles últimos 6 meses estavam muito intensos. Além das brigas frequentes, o pai e a mãe dele também estavam brigando entre si, principalmente por causa de dinheiro. O Marvin sempre se metia no meio para defender a mãe, aí o pai ficava mais irritado ainda. Naquele dia, o pai estava desesperado atrás do documento do seguro da casa e começou uma briga dizendo que a mãe que tinha perdido o papel, que não sei o quê. O Marvin mandou ele deixar a mãe em paz, então o pai voltou pro quarto dele e a briga meio que acabou ali. No dia seguinte, a cunhada do Marvin chegou na casa para tomar café da manhã com a família e ela viu que o Marvin não estava muito bem. E todo mundo sabia, né, que ele estava com uma crise de depressão e tal, então ela ficou meio preocupada. E aí, para tentar animá-lo, ela levou o café da manhã na cama e disse que qualquer coisa era só ele chamar. Até a hora que ela foi embora de casa, ele não tinha levantado. Quando o Marvin finalmente levantou, o pai resolveu recomeçar a briga do dia anterior. Ele disse que o Marvin tinha que ir embora da casa dele, e daí o Marvin jogou na cara do pai que quem tinha pago pela casa tinha sido ele. Aí a mãe até entrou no meio, tentou amenizar a briga, mas isso só fez o pai começar a atacá-lo também. E para proteger a mãe, o Marvin começou a bater no pai, coisa que ele nunca tinha feito na vida. Isso porque o pai sempre deixou muito claro que nunca ia aceitar ser desrespeitado pelos filhos, né? Ele era muito autoritário e ele dizia sempre uma frase assim: fui eu que coloquei vocês no mundo e eu posso tirar. E do jeito que o pai era, todos os filhos acreditavam que ele estava falando bem sério. Só que, para surpresa do Marvin, quando ele bateu no pai, o pai ficou de boa, não tentou se defender, não continuou a briga. Depois ele levantou do chão, quieto, e voltou pro quarto dele. Aí o Marvin e a mãe sentaram na cama, ela tava ali tentando acalmá-lo, né? Porque, gente, imagina a adrenalina de tudo isso, toda essa situação, não sei o que, grito e tal. E aí eles estavam ali conversando, e alguns minutos depois, vocês estão sentados, o pai voltou segurando uma arma. A mesma arma que o Marvin tinha dado pra ele de Natal. Sem falar nada, ele atirou 2 vezes, uma vez no ombro e outra no peito do Marvin. Com medo de levar um tiro e sem saber o que fazer para ajudar o Marvin, a mãe correu para a casa do irmão que ficava logo do lado. A cunhada tinha ouvido os tiros e já estava indo lá ver o que aconteceu. Quando ela encontrou a mãe do Marvin, ela estava desesperada, falando alguma coisa sobre um tiro. E aí, na hora, a cunhada achou que quem tinha levado o tiro tinha sido ela. A mãe conseguiu se acalmar um pouco e explicou que não, que quem tinha levado o tiro tinha sido o Marvin. A cunhada voltou correndo para casa para chamar o Frank, né, o irmão dele, e os 3 foram até a casa dos pais. Chegando lá, eles viram Marvin deitado numa poça de sangue, mas nenhum sinal do pai. O Frank gritou para a esposa ligar para emergência enquanto ele tentava ali estancar o sangue do irmão. No colo do Frank, o Marvin mal tinha forças para falar. E com muita dificuldade ele disse: "Eu consegui o que eu queria. Eu não conseguia fazer sozinho. Então fiz ele fazer por mim." A ambulância chegou 10 minutos depois, mas se recusaram a entrar na casa enquanto o pai do Marvin ainda estivesse segurando a arma, né? A cunhada foi procurar pela casa para tentar pegar essa arma e encontrou o sogro no quarto em um estado catatônico. Ela ficou perguntando pela arma e ele não sabia do que ela estava falando. Vendo que ela não ia conseguir uma resposta, ela mesma começou a procurar pela arma e encontrou embaixo do travesseiro. Aí ela pegou a arma, deixou segura e saiu da casa dizendo que os paramédicos poderiam entrar. Quando Marvin estava sendo colocado na ambulância, um dos paramédicos perguntou para a cunhada qual era o nome dele. E ela falou Marvin Gaye. E ele respondeu, "O Marvin Gaye?" E quando ela confirmou, o paramédico começou a chorar. O Marvin faleceu na ambulância a caminho do hospital, um dia antes do seu aniversário de 45 anos. Para os irmãos do Marvin, ele sabia exatamente o que estava fazendo quando ele provocou o pai. Ele realmente queria morrer. Além disso, a irmã dele, a Jean, achava que ele também queria punir o pai.
De acordo com ela, o raciocínio do Marvin foi o seguinte: ao fazer com que o pai atirasse nele, o Marvin estaria acabando com seu próprio sofrimento. Acabaria também com o sofrimento da mãe, porque agora o pai seria preso e ela não teria mais que conviver com ele. E ainda puniria o pai, fazendo-o sofrer pelo resto da vida com a culpa. É como se fosse um plano perfeito. Lembrando que isso tudo é na visão da Jean, da irmã dele. O Marvin pai foi preso e o juiz definiu uma fiança de $100 mil, que ninguém tinha como pagar, então ele teria que esperar preso até o julgamento. Quando ele foi examinado, os médicos descobriram um tumor no cérebro dele, mas era um tumor benigno. E esse tumor poderia estar causando mudanças de comportamento, confusão mental, agressão. Então isso teria que ser levado em consideração na hora de decidir a culpa pelo assassinato. Ele passou por uma cirurgia para retirar esse tumor no dia 17 de maio de 84 e depois de passar por uma avaliação psiquiátrica, ficou decidido que ele estava apto a ser julgado. No dia 18 de junho, a Alberta, a mãe do Marvin, entrou com um pedido de divórcio, dizendo que ela e o marido tinham se separado desde que ele foi preso pela morte do filho. O juiz autorizou a redução da fiança de $100 mil para $30 mil e a Alberta pagou, para o ex-marido poder esperar o julgamento em liberdade. No dia 20 de setembro de 84, o Marvin pai não se declarou nem culpado nem inocente do assassinato do filho. A defesa decidiu usar a declaração no contest, que eles têm lá nos Estados Unidos, que significa que o acusado não admite culpa pelo crime, mas ele aceita receber a punição como se fosse culpado. Por isso, ficou decidido que ele não ia passar por um julgamento, ia direto para a sentença. Isso aconteceu no dia 2 de novembro. Nessa época, o Marvin estava com 50 anos. Durante a audiência para definir a sentença, ele disse: "Se eu pudesse trazer ele de volta, eu faria. Eu tinha medo dele. Eu achei que ele ia me machucar. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu sinto muito por tudo isso. Eu amava ele." O juiz decidiu sentenciar o Marvin, o pai, a 6 anos de liberdade condicional, o que significa que, desde que ele não descumprisse nenhuma regra, ele não iria preso. Então, ele ficou proibido de beber pelo resto da vida e ele não podia mais ter armas. A Alberta descobriu que estava com um câncer e morreu 3 anos depois do filho, em maio de 87, aos 74 anos. Já o Marvin pai faleceu 14 anos após o assassinato, aos 84 anos, no ano de 98. Mesmo após a morte, o Marvin continuou a ser homenageado. Em 1990, o Marvin recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood e, em 96, ele recebeu um Grammy de contribuição em vida pela importância dele para a música. Ao longo dos anos, vários filmes e documentários sobre a vida do Marvin Gaye começaram a ser produzidos, mas nunca foram lançados. Em 85, o escritor David Ritz lançou o livro Divided Soul: The Life of Marvin Gaye, que foi uma das fontes de pesquisa nesse episódio. O David tinha passado anos fazendo entrevistas com o Marvin e pessoas próximas, inclusive com o pai dele antes de cometer o crime. Então, ele reuniu tudo isso para escrever o livro mais completo que a gente tem sobre a vida pessoal e profissional dele. Em 2003, o David lançou uma nova versão com ainda mais trechos de entrevistas e fotos da vida de Marvin. Os 3 filhos dele e os irmãos ainda tentam manter a memória dele viva e não deixam o mundo esquecer a grande influência que ele foi para o mundo da música. O áudio no início desse episódio é da Fernanda Saul. Obrigada por nos apoiar.